Olá, bem-vindos à nova temporada do podcast Trocas Preciosas, ano 2023. Estávamos com saudades. Só lembrando, para quem está chegando agora, nosso podcast Trocas Preciosas tem objetivo psicoeducativo e partilhar experiências em primeira pessoa, além de informação de qualidade. A cada 15 dias, compartilhamos um novo episódio e temos um convidado especial. Atualmente, o Trocas Preciosas é conduzido, escrito, editado e cuidado por mim, Priscila Almeida, e pela Adriana Oliveira, a querida Adri. Este ano, nossa aspiração é seguir trazendo temas que impactam diretamente a nossa forma de ver e sentir a vida. Nosso primeiro episódio do ano contará com um tema que para nós tem sido muito caro e de profundas contemplações: o corpo. O que será que ele tem a nos dizer? O corpo não no aspecto de estética ou como uma ferramenta para alcançar novos objetivos, e sim como uma inteligência única e de apreciação, onde não existe a separatividade do corpo e da nossa mente. E para isso, ninguém melhor do que Andressa Sampaio para conversar conosco sobre o corpo. Andressa Sampaio cresceu em uma casa de repouso e ainda bem cedo desenvolveu um olhar curioso sobre corpos e suas mudanças. Formou-se como auxiliar de enfermagem em 2009 e mais adiante, em uma aula de yoga, encontrou o que viria a ser a sua profissão e objeto de estudo. Atualmente, oferece práticas online e presenciais em Florianópolis, onde vive. A Andressa tem um olhar muito apreciativo para a vida, para as pessoas, as paisagens, os corpos e processos. Conversar com ela é uma das experiências mais alegres e profundas. Ela convida passado, presente e futuro para o mesmo ambiente e tudo vai se juntando e ganhando novos sentidos, significados e possibilidades. A Andressa é espaço e container, movimento e quietude, dança e pausa, palavras e aconchego do silêncio, fala cuidadosa e escuta compassiva. Ela treina constantemente o seu olhar para tudo que parece invisível, se atenta ao que pode parecer imperceptível e se alegra pela simplicidade de cada manifestação em sua vida. Curiosa por seus próprios processos e por tudo ao seu redor, ela tem a alma livre e o coração entrelaçado com todos que cruzam seu caminho. Desfrutem da preciosidade dessa primeira conversa do ano de 2023. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for nos escutar. B, é uma alegria estar com você aqui para a gente falar de um tema que a gente tem discutido bastante e tem feito muito sentido assim na minha prática, assim, observar. Eu acredito que antes, assim, do yoga chegar na minha vida, eu tinha uma impressão, assim, do corpo. Eu olhava para o corpo quando eu sentia alguma dor ou quando... como uma ferramenta, assim, para alcançar, sabe? Para dirigir, para cozinhar, para fazer, assim, mas não com esse olhar, assim, de apreciação e que ele traz tantas informações, né, e autoconhecimento, como intuição, ou quando eu estou sentindo alguma emoção, ele traz todos esses elementos, e eu não tinha isso. E foi através da yoga, assim, que eu fui percebendo outros aspectos sobre a questão do corpo, a importância que ele tem, assim, nas nossas vidas, né? E aí, eu queria saber, assim, tendo esse pano de fundo, assim, queria saber o que que significa o corpo para você, como que você tem ampliado, assim, a sua visão para o corpo, e o que que a sua história de vida contribuiu para essa visão que você tem sobre o corpo hoje. Muito bem. Então, eu vou agradecer pelo convite, primeiramente, da Adri, da Pri. Pri é minha aluna de yoga. E aí, estou muito feliz de estar aqui falando desse assunto que para mim é extremamente importante, já que todos nós, né, ainda que sejamos indivíduos, assim, todos nós temos um corpo, né? E eu acho que para começar a falar desse corpo, e falar desse corpo com essa visão de apreciação, faz muito sentido que a gente, aqui, né, eu, Adri e Pri, e as pessoas que estejam ouvindo também esse podcast em diferentes lugares, seja dia, tarde ou noite, com climas diferentes, igual a gente falava agora há pouco, né? Que a gente
traga um pouquinho a atenção para como a gente está agora. Então, eu vou convidar assim, os ouvintes, a Pri e a Adri também, para a gente reconhecer a nossa base, assim, como os nossos pés estão tocando o chão, como tá os nossos glúteos em direção à almofada, ou se a pessoa está escutando esse podcast em pé, onde ela tá, como ela tá, qual a sensação de peso de corpo que ela tem agora. E uma boa forma da gente trazendo atenção para esse corpo, num primeiro momento, é utilizando os referenciais de espaço que a gente tem, né? Então, primeiro a gente pode se situar, assim, eu tô na minha casa, ou eu tô num transporte, eu tô numa cidade específica, num país específico, e aí a partir disso a gente vai aprofundando para esse corpo através das sensações, assim. Então, qual é a sensação que esse corpo tem agora em relação à temperatura? Se você tá quentinha, se você sente algumas partes mais frias, enrijecidas. E junto com isso tudo de informação, que a gente vai só afunilando, assim, e vindo com muita curiosidade para entender como esse corpo tá, é muito importante que você direcione a atenção para como a sua respiração tá agora também. Se você consegue perceber que a sua inspiração acontece de forma natural, que a sua expiração acontece trazendo uma sensação de recolhimento, de tranquilidade e de segurança. Se é possível reconhecer que ao inspirar, mesmo que rapidamente, a gente se aproxima de uma sensação de espaço, de amplitude, a gente sente o coração acelerando um pouco. E quando a gente expira, a gente consegue reconhecer esse corpo aqui no agora, com o peso dele em contato com a terra. E eu acho que esse é um bom, uma boa forma assim de a gente começar a falar desse corpo que não é só uma ferramenta, ele também é uma ferramenta, mas desse corpo que é a nossa base, assim. Eu chamo corpo, para mim, corpo é retorno. Quando tudo tiver desmoronando, assim, ou tudo estiver muito maravilhoso, eu tenho um lugarzinho que eu volto. E, e esse corpo, ele traz uma importância, assim, quando a gente começa a olhar para esse corpo dessa forma, a gente passa também a entender outros corpos dessa forma, né? A gente começa a respeitar as formas dos outros corpos se moverem, assim, também. E aí eu vou trazer um pouquinho de como eu cheguei nessa prática, de como eu cheguei nisso, né, de falar sobre corpo também, pelo meu primeiro contato com o yoga e um pouquinho assim da minha vida. Eu cheguei no yoga com 23 para 24 anos e eu cheguei sem saber assim o que eu estava fazendo, para ser sincera. Eu só marquei uma aula de yoga, não sabia muito do que se tratava, se fazia descalça, com tênis, mas fui. E, e aí, logo nos primeiros minutos assim da prática, eu tive uma sensação muito boa que hoje eu consigo traduzir e que naquele momento eu não conseguia assim muito bem, eu só senti uma espécie de epifania, uma emoção muito grande, mas que hoje eu consigo traduzir como retorno. Era como se tivesse me encontrado de volta e que fazia muito tempo que eu não estava em mim. Então, toda vez que eu conto a história, eu fico um pouco emocionada, porque eu acho que tem que ser emocionante mesmo a gente voltar para a gente. A gente saber que a gente pode se acolher aqui, né? E aí eu lembro que a primeira coisa que surgiu foi, nossa, eu quero fazer isso sempre, eu quero estar sempre aqui em mim. E aí veio muito claro que para eu voltar para mim eu precisava daquela prática, porque foi ali que eu voltei, né? Só que depois de quase 7 anos, não sei, 7, 8 anos, não sei quanto tempo se passou, eu fui vendo que até os meus 23 anos eu já estava indo em direção a essa prática de yoga de outras formas. Eu cresci numa casa de repouso, impermanências aconteceram, me jogaram lá dentro dessa casa de repouso. A dona dessa casa de repouso é minha tia-mãe, e eu cheguei lá com 3 anos e eu tive a oportunidade de crescer sendo cuidada por muitas senhoras e senhores e de ver aquela fase que é a fase da vida que a gente não quer olhar muito assim, a gente quer deixar para deixa para quando chegar.
que é a do envelhecimento, né? E é interessante pensar assim no envelhecimento, porque a gente sempre acha que ele tá lá na frente, né? Eu sempre penso, quando eu envelhecer, eu vou ter 50, 60, 70 anos. Mas a gente está envelhecendo o tempo inteiro. E quando eu era criança, vendo essas senhoras ali, eu fui acompanhando os sofrimentos delas. E esse sofrimento do corpo, assim, né? Esse corpo que volta para a terra pela queda, né? De assustar quando alguém caía e sair correndo para ajudar. Desse corpo que está enrugado, desse corpo que já não tem mais flexibilidade, não tem mais movimento. Então eu sei que isso do yoga começou muito antes, assim, esse olhar para o corpo começou muito antes. E aí, enfim, né? Cheguei numa prática de yoga. Comecei logo em seguida a estudar e não demorou muito tempo para me formar também como professora de yoga. E aí comecei a dar aula. Mas quando eu falo assim, eu trago essas duas experiências, né? Essa minha infância dentro da casa de repouso e esse olhar para o corpo no yoga, eu trago isso assim em conexão só para deixar claro para quem está ouvindo também que nos trata muito da atividade de yoga, né? Nos trata muito do exercício de asana ou da preparação de postura e se trata muito mais do compreender como eu tô agora, como tá a minha casa agora e de entender se eu moro bem nesse espaço, né? Nesse espaço-tempo que eu tô aqui, né? Então o corpo para mim ele é base, ele é retorno, principalmente isso, assim, é eu saber que existe algo aqui agora que serve como ferramenta para, quem sabe, uma iluminação no momento, mas para que eu consiga pelo menos me movimentar na vida, assim. E já que eu tô nesse corpo e que eu utilizo esse corpo como uma ferramenta, de fato, que eu faça isso com lucidez, assim, né? Então, para mim, o corpo ele é a melhor ferramenta mesmo que a gente tem, a melhor base que a gente tem para absolutamente qualquer coisa na Terra. Até que a gente não precise mais desse corpo, a gente vai ter que olhar para ele assim, e aprofundar e reconhecer ele. Eu acho que essa palavra é bem importante, porque a gente está dentro de um corpo, né? A gente tem aqui um nível de consciência, a gente decide coisas com esse corpo, mas muitas vezes a gente não reconhece. E quando a gente não reconhece, a gente deixa de dar ouvidos para esse corpo que está falando. Então, é isso, assim. Basicamente, o corpo é a nossa base, ele é o nosso solo. E esse solo ele tem que ser fértil, assim, né? Eu gosto muito de usar os elementos para falar sobre como a gente se reconhece no corpo por isso, né? Se eu tenho uma terra, essa terra ela tá seca, eu preciso saber que ela tá seca, porque não vai dar para colocar uma sementinha e esperar que brote, sei lá, prosperidade, que surja alguma coisa, né? Eu preciso regar, eu preciso afofar, eu preciso preparar esse solo. Então, nosso corpo ele oferece isso tudo para que a gente floresça. Uma das coisas que, bom, quando eu comecei o yoga, eu achava que não era para mim, né? E aí eu lembro que a gente teve uma conversa e você falou assim: experimenta, você vai olhar para o seu corpo. E o que eu achava mais bonito era a forma como você falava, assim, do corpo, assim, porque seu olho brilha, assim, apesar das pessoas não estarem te vendo agora, mas o seu olho brilha. E eu coloquei isso como aspiração, porque eu acho que depois do processo da maternidade, eu tive uma certa dificuldade para olhar para o meu corpo e me reconhecer nesse corpo, que já não era o mesmo antes, né? E, e aí eu me lembro que uma vez você falou assim: olha para suas mãos, olha os dedos, né? Sente os seus dedos, tudo. E aí foi quando eu vi assim a ausência de percepção dos meus dedos, sendo que são a minha ferramenta para escrever, que é aquilo que eu mais me sinto bem assim fazendo, né? E o quanto que às vezes a gente olha para uma ponta do iceberg, mas a gente não vê que existem camadas antes, que para eu escrever eu preciso desses dedos, né? O quanto eles são importantes. E eu acho muito bonito assim a forma como você traz para esse aspecto mais sutil e que é um sutil assim que é essencial, mas a gente não percebe. Como que foi cultivar esse olhar para essas sutilezas, né? Os nossos dedos, os nossos pés, tudo,
e oferecer essa consciência para as pessoas, né? Que vai para muito além das posturas no yoga, mas você traz todo esse olhar para o corpo de uma maneira diferente, assim, que não é você fazer posturas ou e modelar o seu corpo e conseguindo chegar a algum lugar, mas você é notando cada espaço dessa morada que a gente tem, que a gente chama de corpo. Eu vou voltar um pouquinho para as lembranças da casa de repouso e aí tudo vai fazer sentido, tá? Eu vou ficar nesse jogo de voltar, mas quando eu era criança, eu via que as senhoras que sofriam menos, que elas acessavam, não que sofriam menos, assim, mas que se moviam de forma mais fluida, elas se moviam de forma mais fluida porque os cuidadores ofereciam utilidade para elas de volta. Eles lembravam que elas tinham utilidades. E aí essa utilidade era, eu gosto muito desse termo que é o termo utilidade do inutensílio, daquilo que parece que coisa simples, assim. A minha tia, ao invés de dar um remédio para ansiedade ou algum calmante, antes de dar o remédio, ela oferecia os talheres para aquela senhora secar. E aquela senhora secando o talher, ela ficava muito bem. Às vezes tinha alguma senhora que ia sair da mesa com Alzheimer e lembrava que tinha fraturado o fêmur e aí ela ficava muito aflita, assim, não conseguia sair do lugar, paralisava, tremia. E a minha tia lembrava que ela gostava de Inesita Barroso ou alguma outra cantora de época, assim, começava a cantar a música e a senhora começava a cantar junto e começava a se movimentar, começava a andar sem dificuldade. Então, eu acho que essa sutileza, ela tem muito a ver com essas experiências, assim, Pri, porque quando a gente tira esse olhar do eu tenho que fazer coisas com o corpo, que é, tipo, também muito utilitário, parece, né? Só que eu tiro esse olhar do eu preciso fazer coisas, eu tenho corpo, eu preciso ir até ali, né? Sem prestar muita atenção. Agora, quando a gente reconhece que tem um nível de sofrimento, talvez, que putz, é forçoso ir até ali, é forçoso levantar dos lugares, né? Às vezes você tá com vontade de fazer xixi, é forçoso levantar e ir até o banheiro e fazer xixi. Você prefere esperar um pouquinho. A gente tem um corpo pesado, assim, é um corpo um pouco denso, né? Agora, se a gente não afunila um pouco a visão com essas sutilezas, né? De eu vou até ali, então eu vou prestando atenção na sensação dos meus pés no chão, né? Na respiração, em como é que eu fico quando eu seguro, sei lá, como é que eu fico, como é que eu tô, né, para fazer as coisas. Essa sutileza, ela vem desse lugar de quem viu que a gente sofre mais quando a gente está na normose. E aí eu gostaria de falar um pouquinho assim sobre essa normose, porque também quando eu cheguei na prática de yoga lá com 23 anos, eu não estava entendendo que eu estava repetindo ciclos e sofrendo em algum nível assim, passando por situações em trabalhos e situações na vida, em relacionamentos que eu já tinha passado antes e eu estava sempre apontando o dedo para os outros, assim, de eu estou passando por isso de novo porque fulano fez tal coisa. E quando eu cheguei as primeiras práticas, assim, que eu sentei, respirei, senti que eu voltei para o corpo, teve um nível, assim, de compreender que eu respirava muito aflita. E aí eu fiquei me questionando, assim, por que que eu respiro tão encurtado se eu tô aqui sentada, tá tudo bem numa prática de yoga? E aí você vai afunilando, né? Você vai pensando de se eu tô respirando assim ansiosa, num ambiente que é seguro, que eu me coloquei aqui, eu não consigo me relacionar com ninguém bem. Então tudo vai ser um risco, né? A sensação que eu tinha era de que eu estava sobrevivendo e não vivendo. Eu estava sempre correndo, assim, dava uma sensação de que por mais que eu estivesse parada, o meu sistema todo, o meu corpo todo, ele estava trabalhando para fugir, assim, para ter menos riscos, né? E então eu acho que essa sutileza ela vem de um ponto inicial, assim, que é de reconhecer que existe sofrimento. Aí a gente vai entrar um pouco nessas falas que parecem budistas, mas que não necessariamente tem a ver com o budismo, que é primeiro você precisa saber que você está na normose. E a normose separa corpo e mente. Começa por aí.
A normose fala que seu corpo é uma ferramenta e que vai fazer coisas e que você tem que cumprir, executar, executar. E aí, quando você começa a funilar essa atenção, a gente entra nesse termo que é um termo do professor Hermógenes, que é Deus me livre ser normal, que é eu não quero normose mais, porque você vai vendo que é possível se movimentar assim com mais atenção, com mais lentidão, que é ir percebendo que, nossa, eu tenho 5 dedos, eu tenho falanges nos meus dedos. Quando um professor pede para eu relaxar as falanges dos dedos, as palmas das mãos, o dorso das mãos, as unhas, eu preciso direcionar minha atenção para isso aqui. Isso aqui é extremamente importante, porque se eu faço um exercício de tirar a minha mão direita por um dia inteiro, eu vou ver como é difícil não ter mão. E essa sutileza, ela vem do lugar também de quem viu senhoras sofrendo pela falta. E aí eu me questionava se essas senhoras elas estavam sofrendo porque elas não tinham algum membro, porque aquilo estava atrofiado, enrijecido por alguma artrose, ou se o sofrimento vinha por elas não terem usado, feito bom uso, assim. E esse feito bom uso é eu não contei, eu não apreciei a minha mão enquanto eu tinha ela. Sabe, eu costuro todo dia e eu nunca dei valor para essa mãozinha aqui que eu tenho. Eu nunca prestei atenção em como ela trabalhou. Inclusive, meu dedo atrofiado, né? Às vezes eu tô com o dedo atrofiado de tanto ter feito aquele movimento repetidas vezes e eu nunca olhei para isso, assim. Então, eu acho que essa sutileza vem desse lugar de atenção, assim, né? Que essa ferramenta, ela não é uma ferramenta que a gente. Até o martelo, né? Agora a gente está falando tanto de ferramenta aqui. Às vezes a gente olha para as coisas de um jeito muito prático, né? E a gente não aprecia a obra toda, a construção toda. E o corpo, ele é uma obra, sim, maravilhosa. Uma vez eu falei para a Pri aqui que é o nosso corpo ele trabalha incessantemente por equilíbrio. A gente tá doente, ele acusa pra gente que esse corpo tá doente, ele fica quente, ele aquece. E por quê? Porque dentro da gente muitas coisas estão acontecendo, são células, o sistema inteiro está trabalhando para que a gente volte para aquela temperatura que é a ideal para estar vivo e bem, não sobrevivendo assim, não na normose, sim, ai, pleno, respirando com tranquilidade. Então, essa sutileza, ela vem desse lugar, assim, de quem acompanhou muitos sofrimentos e que em algum momento se deparou também com o nível de sofrimento e falou: Nossa, eu tô sofrendo, e eu tenho a opção de sair do bem sofrer, sabe? Eu posso sofrer um pouquinho melhor, já que eu tenho um corpo, já que eu tô passando pelas experiências, mas não, eu tô voltando para esse corpo e tô usando ele de forma vulgar, né? Tipo, extremamente cotidiana, assim, mas no pior sentido da palavra, né? Porque o cotidiano também é bom. Mas é Uhum. isso, essa sutileza de quem reconhece o sofrimento primeiro. Por isso eu acho também que é tão importante que a gente faça muitas vezes esse movimento de saber onde eu tô, para saber como eu posso me movimentar e para onde eu vou, né? Então é sempre isso, eu sempre uso o corpo como retorno. É como eu tô agora. Tô respirando assim, parece que eu tô aflita. Tá, então mais do que eu querer me aliviar logo e tá num outro momento lá na frente, né? É o acolher isso daqui, escutar, perceber. Isso é uma boa coisa já. Eu fiquei lembrando dessa aula especificamente, né? Que talvez, assim, foi a primeira vez que eu notei que os mesmos dedos que escreviam eram aqueles que cortavam a fruta, eram aqueles que faziam cafuné, tudo. E foi essa apreciação que me fez cultivar essa presença, sabe, de estar fazendo. Porque durante muito tempo eu fiquei tentando cultivar essa presença, né, de estar ali nos momentos e tudo mais, e é como se eu me obrigasse a estar. E aí muitas vezes minha mente e foi apreciando o aquilo que a gente chama de pequena e não é, pelo contrário, é que me trouxe presença, assim, porque fazer cafuné nunca mais foi o mesmo, assim, sabe? Uhum. Logicamente, que, eu não é sempre que eu percebo, mas só o fato de estar sentindo, assim, os dedos e não ser algo automático,
já me traz um pouco mais de presença. E aí pegando o gancho, assim, uma coisa que você sempre fala, assim, que o ioga ele não é para o tapetinho, né, é como se a gente conseguisse se alargar, assim, no tempo e levar essa filosofia, né, para a nossa vida ou esses aprendizados que a gente vai adquirindo, insights dentro do tapetinho, a gente possa levar isso para a vida. E aí a pergunta seria: o que que é o ioga, assim, para você? A palavra yoga é união, né? E é a união do corpo e da mente. E essa união eu tenho chamado assim de um estado de brincar, um estado flow. Então, essa palavra, ou o que o yoga me traz, é esse olhar de estranhar, assim. Yoga é estranhar para mim, é muito semelhante. Porque para eu estar unida, mente, corpo e mente, assim, para eu não separar essa unidade, né, para eu não olhar para essas coisas como coisas diferentes, ainda que elas tenham as suas particularidades ali, eu preciso brincar, eu preciso estar muito solto, eu preciso estar muito leve. Então, o yoga é essa capacidade de unir coisas que podem parecer muito complexas e que por alguns momentos podem ser até um pouco densas, né? Se a gente olha muito, muito, muito para a mente, a gente fala, nossa, como é cansativa, eu não paro de pensar. Nossa, ela não para de produzir, ela é muito espaçosa, ela é muito tudo isso, né? E se eu olho para o meu corpo, eu posso às vezes olhar e falar que pesado, como dói, como tá duro, como. Ou ficar realmente, reificar essa coisa grosseira, né? De que se eu passar um creme vai melhorar, coisas assim. Agora, para eu brincar com essas duas coisas, né? Para eu juntar essas duas coisas, eu preciso do nível de um nível lúdico, assim, eu preciso de uma leveza. Então, o yoga para mim é união, mas é união da forma mais relaxada do esforço possível, que é o que os textos de yoga falam, né? Quando a gente assenta numa postura, não na postura de yoga ali, não tadasana, não Adho Mukha. Quando a gente assenta em qualquer postura, essa postura deve ser firme e confortável. Então, é a mistura entre a firmeza e o confortável, o relaxamento do esforço, é estar aqui presente com um brilho no olhar, com vivacidade, e ao mesmo tempo consciente de terra, do elemento que te traz peso, presença, segurança. Então, para mim é isso, assim, são essas. E se a gente afunila o olhar para isso que eu falei agora, né? Isso é tudo, porque quando a gente respira, a gente está brincando com espaço, quando a gente expira, a gente está brincando com a terra, e enquanto isso tudo acontece, a gente está transformando, né? A gente tem ali a presença do elemento fogo, esse corpo está se equilibrando em temperatura, e tudo respira, né? Tudo tá nesse movimento perfeito. Se a gente também direciona um pouquinho os olhos para a natureza, a gente descobre que yoga tanto não tá no tapete, que a gente consegue ver relaxamento do esforço num pássaro. A gente vê relaxamento do esforço na planta. Como tem uma coisa tão delicada como uma flor, e aquela flor, o vento bate e ela tá ali exposta, né? Ela se balança, Uhum. mas tem uma firmeza. E é interessante você pensar que tem algum nível da flor que está rígido, né? Que tem uma rigidez, mas é uma tensão distensionada também, né? Eu tô aqui firme, eu tô segura na terra, eu tô sendo amparada, eu sei que eu tô amparada, e também estou muito exposta às forças que estão aqui, né? As forças que trazem isso da impermanência, que é um vento, tudo pode acontecer, né, com um animal. Então, se a gente olha com um animal, com uma flor, então, se a gente olha para a natureza, a gente entende, assim, que é essa união de corpo grosseiro, né? Eu acho que fica muito fácil explicar assim, quando a gente sai um pouco do nosso corpo e olha para outras coisas. Eu olho para uma flor, tem um corpo grosseiro, talo, a planta, a florzinha ali aberta, com o sutil, que parece que esse sutil é tão perfeito que é Deus, assim. Então, quando eu falo de respiração, a respiração é a melhor forma que nós temos para a gente acessar essa obra, que pode ser grosseira também, do corpo, e ao mesmo tempo acessar Deus, assim. Toda vez que eu respiro, eu sinto que eu estou numa atividade tão
Não é toda vez, eu vou corrigir, porque eu tô respirando agora e aí entra nisso, né, de eu faço isso sem nem perceber, ainda bem. Mas quando eu sento e eu direciono a atenção, eu acesso esse lugar de: "Nossa, como é bom acessar essa sutileza", né, de confiar que tem aqui algo que faz com que esse corpo esteja vivo, em movimento, do respirar, e ao mesmo tempo esse brilhantismo, assim, da matéria, né. Então, é daí que vem. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu sempre ouvi eu dizer das pessoas assim, eu já pratiquei algumas vezes um pouco da yoga. E até mesmo pela experiência da Pri, quando ela conta, né, algo sobre a aula, né, que quando a gente integra na prática da yoga, o nosso dia a dia não volta a ser mais o mesmo, né? Porque algo muda, algo se transforma. Então, eu acho que é todas essas percepções que você está contando para nós, que dessa sutileza, desse retorno ao corpo, né? Isso é bem... é sutil, né? Como você mesmo diz, mas assim, de um grau de uma percepção que vai nas oitavas, que a gente pode dizer assim, Uhum. quando você chega nesse ponto que você fala da yoga, assim, eu vou precisar chegar lá nas oitavas para perceber isso, porque eu ainda não percebo, né? Tem algumas coisas que para mim são sutis, né? Mas tem outras que ainda não. E, e já para continuar e pegando esse gancho, exatamente dessa sutileza do corpo e do retorno, como que podemos cultivar uma linguagem interativa e refinada com o nosso corpo? Algo que a gente pode fazer no dia a dia. É isso, né. Assim como uma prática de meditação, trazendo de novo mente e corpo aqui, né, quando a gente aprende sobre meditação, a gente fala sobre cultivar a prática, mesmo que sejam 10 minutinhos por dia. Então é como se você tivesse um solo, e todo dia a meditação fosse aquela aguinha que está ali só fazendo com que aquela semente do amor, da alegria, da compaixão germinasse, né. E essa prática de corpo, ela é isso também. Então, às vezes, a gente acha que entrando numa atividade física ou até no yoga mesmo, e aí eu nem fico puxando sardinha muito para a prática de asanas, porque é isso, eu enxergo isso fazendo outras coisas, assim. E como você disse, Adri, que a Pri comentou, parece que alguma coisa expande e alguma coisa muda, mas não é que muda e ficou lá, a mudança aconteceu quando eu fiz a minha primeira aula, ela vai mudando todo dia. E eu vou só reconhecendo que tem coisa mudando todo dia. Aí dá uma impressão de que eu estou expandindo. Dá uma impressão diferente mesmo, assim, uma sensação de corpo diferente, de que esse corpo ele tá menos pesado. Então, ainda que eu reconheça que tem dor, aflição, sei lá, que eu me sinto enrijecida quando eu tô com medo, com raiva, existe ainda assim uma abertura, assim, né? Esse lugar Uhum, mais amplo. Esse cultivo, ele vem de novo, vou usar essa palavra, porque eu quero muito que as pessoas façam práticas assim em casa do inutensílio, que é esse cultivo ele vem da atenção distensionada para as coisas mais simples que a gente faz todo dia. E às uhum, vezes você não consegue, por qualquer questão, direcionar muito a atenção para sua respiração, né? Ainda não é assim que você consegue trazer a atenção. Mas você toma banho, assim, você sabe que existem momentos do seu dia que são momentos que você consegue relaxar um pouco mais, né? Eu imagino que as pessoas entendam isso bem. E aí você vai, então, utilizar como prática esses momentos. Aí, já deixando aqui claro que eu não estou pedindo para ninguém ficar 1 hora tomando banho, né? sim. Mas assim, que naquele tempo que você tiver numa atividade que te traga esse nível de relaxamento também, que você traga a atenção, que é a vivacidade. Então, aí, de novo, né? Se eu tenho esse nível de relaxamento que me traz para a terra, eu consigo trazer um brilho na visão para falar: "Nossa, eu tô tomando banho". E repita, assim, né. E aí isso para mim vem muito as conversas de Siddhartha, né, que é: "Eu estou passando o sabonete no ombro. Agora eu tô sentindo a espuma descendo pelos braços.
agora eu tô sentindo as minhas mãos escorregadias, né? A temperatura do Uhum. meu corpo tá agradável, a água tá muito quente. E isso parece uma coisa um pouco besta, assim, mas que eu quero linkar muito para esse autocuidado também, como é importante a gente se olhar e se cuidar, e sem confundir com essa coisa do estética padrão, com essa coisa de eu tenho que comprar creme mesmo, né? Mas de olhar no espelho para além daquilo que a gente vê, assim, né? A gente tá vendo um corpo que às vezes tem umidade. E como a gente começou a conversa de hoje, que eu falei, observa como você tá, mas não aquilo que seus olhos dizem que você é, né? Então, Uhum. você pode trazer de novo atenção para os sentidos em coisas muito simples. Eu olho no espelho, eu ponho a pontinha dos dedos das mãos no meu rosto e eu sinto como eu tô. Eu sinto como o meu rosto é e eu não tenho um referencial de como era antes ou de como vai ser daqui a pouco. É eu perceber como é que eu tô aqui agora. Isso seria como uma prática de atenção plena mesmo, né? Se a gente Uhum. vai lavar uma louça, e eu gosto muito desse exemplo aqui, já vou expor o Daniel um pouco no nosso podcast, mas eu gosto muito do exemplo de lavar a louça, porque um dia ele olhou para mim e ele falou: Dê, eu achei incrível como você lava a louça e parece que você tá feliz de lavar a louça. E é engraçado, porque eu lavo a louça e eu não tô pensando em terminar logo de lavar a louça. Eu tô pensando em lavar a louça. Eu pego um prato e eu lavo o prato, e aí tem a água, e eu sinto, né, a água descendo no prato, eu olho pro prato, tô usando os sentidos todos para fazer esse exercício ali. E o Dani, ele começa a lavar a louça querendo não lavar a louça, querendo que acabe logo. Então ele se, nossa, para organizar a louça para ele é super complexo, assim. E aí é bom usar esses exemplos porque esse cultivo ele é um cultivo que está muito fora do tapete e que você tem a melhor ferramenta de novo para fazer tudo o que você quiser trazendo atenção para isso. Então, Uhum. quando a gente escuta a música, né? Quando a gente escuta a música, se a gente está ouvindo a música e está ali recebendo aquelas palavras, e aí percebe como o coração tá, a sensação de abertura que surge, às vezes alguma música que deixa um pouco mais triste, eu vou reconhecendo essas emoções passeando por esse corpo, isso já é dar ouvido ao corpo. E aí, a partir disso, né, quanto mais a gente faz em diferentes atividades da vida, e eu acho que fica mais simples de ser feito isso assim, estendendo a roupa de cama, colocando uma Uhum. roupa para lavar, fazendo essas coisas simples mesmo, porque aí todo mundo tem a possibilidade, né? É, vai ficando mais, vai ficando mais corpado, Desculpa. literalmente. Corporifica, assim. Uhum. Então parece que é sutil, mas não, tava tudo aqui, tava tudo, sempre teve aqui. Tem um professor de Kung Fu, o Gil Eanes, quero muito comentar isso, porque eu acho isso importante também, que ele fala que um professor uma vez olhou para ele é, e disse que a gente já tem tudo que a gente precisa e que o corpo, na verdade, ele só precisa ser lapidado. Então, essa sutileza, ela não tá longe, assim, a gente não precisa escalar coisas para chegar. Ela estava aqui e a gente só tá lapidando. Então, é basicamente como se eu tivesse, todo dia eu faço um carinho em mim e falo, sabe, sei lá, frases afirmativas de coisas que são boas para mim, de nossa, você é forte, confia, Uhum. você, né, coisas assim. Por que que é tão importante uma mãe fazer isso com o filho? Já pararam para Nossa. pensar? Uhum. Por que que é tão importante isso? Porque aquilo assenta. Isso é asana para mim também. Aquilo corporifica. E aí você sai desse lugar sutil fora e compreende que estava tudo ali dentro, de que tem amor, de que tem alegria, de que tem bondade, né? Uhum. E é assim, eu não consigo encontrar outra forma de voltar, que não seja assim, de eu tô fazendo coisas em casa e eu direciono a minha atenção para essas coisas que eu tô fazendo. No começo, igual tudo, igual toda a prática nossa, vai ser estranho, você vai se sentir um pouco doido, né? De falar, nossa, eu tô lavando a louça, tô prestando muita atenção nesse prato. E aí você vai aos pouquinhos lapidando essa prática também. Você vai lavar a louça, você vai falar, nossa, eu tô tão tenso aqui que eu tô realmente parecendo louco, então eu posso relaxar do esforço. Para mim, isso é asana. Se eu tô Uhum. fazendo isso, eu tô relaxando um pouco do esforço, tô percebendo que eu tô aqui. Então, é isso, Adri. Isso que você, Uma eu boa tô te forma. ouvindo, né?
Eu achei muito bonito. É ampliar o teu sentir na área corporal, né? E Sim. permitir essa flexibilidade do corpo, né? De sentir ele dos movimentos e permitir que ele faça aquele movimento daquela ação que você está fazendo naquele momento. E ao mesmo tempo é um focar, é uma atenção plena mesmo, né? Você falou da louça, eu particularmente gosto de lavar louça também exatamente por esse motivo, né? É uma observação corporal que está acontecendo ali. E foi como você disse, você fica aberto, você fica mais amplo, né? É muito bonito isso, eu acho. Eu vou começar essa próxima pergunta com uma fala sua, Dê. Quando olharmos para o corpo, não é sobre só o nosso corpo, é olhar também para os corpos que estão ao nosso redor. A Pri mencionou, né, que você fala sobre isso de uma forma muito bonita nas suas aulas, né, e como é isso para você? E o que tem aprendido a olhar os corpos de uma maneira geral? Se a gente olha para o corpo individualmente, né? Igual eu usei agora há pouco, que é o nosso corpo ele faz movimentos incessantes para que a gente volte a ter equilíbrio, a gente não precisa ser muito, muito inteligente para saber que isso está funcionando, né? Ainda que a gente tenha alguma patologia, né, que surja algum conflito, nosso corpo ele está trabalhando para isso. E aí, a gente passou por uma pandemia agora, né? E todo mundo sentiu essa pandemia. E a gente não sentiu essa pandemia só porque e isso já é muita coisa, né, só porque cada um ficou na sua casa e não encontrou os familiares, e porque teve que usar uma máscara. A gente sentiu isso tudo porque a gente faz parte de um sistema também, tem um corpo muito maior, né, e aí as pessoas elas podem acreditar no que elas quiserem, mas elas sabem que isso faz sentido quando elas afunilam esse olhar também para existe um corpo muito maior que ficou adoecido, né. Então vamos pensar assim, o mundo ficou adoecido. E aí, quando a gente pensa nesse corpo em equilíbrio, a gente pode até pensar, eu vou entrar um pouco nesse assunto, né, as polêmicas, mas nas questões ou de vacina, ou as questões de saúde coletivas mesmo, assim, né? Porque se eu olho para esse corpo individualmente e eu tenho atitudes e movimentos de forma individuais, achando que isso basta, eu vou ser praticante de yoga. E aí eu gosto muito de falar isso nas aulas também, né, Pri? Quando eu começo a compreender que eu não sou uma bolinha que tacaram no mundo e que tá pingando, e que em algum momento essa bolinha entendeu que era uma bolinha e começou a fazer um movimento diferente, e eu faço movimentos que vão em direção a outros seres o tempo inteiro, porque eu vou ao mercado, eu uso roupa, eu estudei, eu fui carregada por muitos seres antes, né, de chegar numa prática de yoga. Aí a gente começa a compreender que esse meu corpo, as minhas atitudes, elas vão completamente de impacto, assim, elas vão chegar nos outros seres, né? Seja numa bolha pequena, às vezes a pessoa tá ali dentro de casa e ela não sai, fica só com a família e parece que ela não tá impactando muito o mundo. Mas quando eu trouxe isso da história da pandemia, porque fica bem claro, né? E aí tem um professor chamado Deni Galdeano que trouxe isso uma vez numa aula dele. Ele falou: a gente está com o sistema adoecido e todo mundo sente enrijecimento, a gente sente no corpo o que é esse sistema doente. E aí a Hum, gente tem que trabalhar para melhorar, igual as células, igual tudo no nosso corpo individual faz para que a gente melhore. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, que todo mundo entre num acordo de que a gente faz parte do mundo, a gente faz parte do mundo, de que a gente tem o nosso corpo, de que a gente tem livre-arbítrio, né? E que a gente pode sim. tomar decisões, mas existe também uma forma harmônica de viver nesse caos que é a Terra, né? É a harmonia do caos que eu digo, né? Nas aulas também. Existe uma forma um pouco mais harmônica de me movimentar, e essa forma faz com que eu conecte com outros seres também. E aí, trazendo um pouco a visão de até professora ou de alguém que é muito curiosa e gosta de assistir como os corpos se movem, né?
quando a gente olha para as pessoas, essa é uma pergunta que já surgiu algumas vezes na minha vida, que é, veja como as pessoas fazem o que elas fazem. E no curso de escrita já surgiu isso, e quando a gente olha para os seres, a gente às vezes se identifica, não é interessante assim? E aí, às vezes, a gente tem uma versão, porque a gente tem dessas, né, de apego e aversão, mas às vezes a gente cria uma versão e a gente fica, não, nada a ver, não, nada a ver. Quando a pessoa faz alguma coisa que você faria, você, nossa, mexe com alguma coisa, dá o recalque, né? Inclusive, eu soube recentemente que essa palavra do recalque se você sente um nível de recalque, é porque algo que o outro fez tinha aqui dentro também. Inclusive, se a pessoa já te incomoda, é porque alguma coisa em você precisa ser lapidada ou olhada, porque tem alguma semelhança. É o que os terapeutas falam muito também, né? Então, essa coisa de olhar para o outro, para mim, é maravilhoso, porque às vezes eu não consigo compreender coisas assim com uma certa, não agilidade assim, mas com uma precisão por mim só. Então eu sou muito privilegiada assim de trabalhar olhando muitas pessoas de idades diferentes, sexos diferentes, porque às vezes a pessoa ela me fala, Dê, mas como faz isso? Mas como que você sobe as pernas lá no Shisasana? Será que eu tenho que, baixar sugar o baixo ventre? O que eu tenho que fazer? Tenho que parecer um tubo de pasta de dente? E aí a pergunta da pessoa, ela me traz uma coisa em mim, assim. E aí eu vejo que eu volto muitas vezes a ser aquela Andressa que entrou no yoga com 23 anos. Como a pergunta da pessoa que está começando agora faz com que algo brote em mim ainda, né? A gente está sempre, sempre muito interligado, assim. Existe essa relação que é uma relação que é infinita, incessante, igual a gente, igual a nossa consciência, né? Então não tem separação. Ainda que nós sejamos, de novo, eu já falei isso hoje também, mas assim, a gente tem essa separação para viver como indivíduo que, olha, sabendo que eu sou indivíduo, eu vou atravessar a rua e olhar para o lado. Sabendo que eu sou indivíduo, eu preciso me alimentar, eu preciso me cuidar. Mas a linha é muito tênue, e aí gostaria de encerrar até com uma coisa que a Pri trouxe uma vez para mim também, que é entre a minha liberdade e eu achar que eu tô sendo livre porque eu tô sendo livre pelas minhas decisões, e aí o mundo continuar aprisionado, assim, né? Porque você realmente ficaria livre se as pessoas estão sofrendo ao seu redor? Se as pessoas ainda estão na normose? Então, eu acho que quando eu encontro pessoas, eu consigo olhar e aí eu consigo ver, nossa, isso aqui bate, né? Vejo que a pessoa tá ali sei lá, a pessoa está no caixa passando uma compra e eu vejo que ela está presente, eu fico muito feliz, né? E aí, como isso é contagioso, eu gostaria que ficasse isso, assim, né? Mas para o fim também da nossa conversa, que é a gente não encontrar a liberdade sozinho. Os nossos corpos, apesar de serem individuais, eles estão muito, muito interligados. A gente encontra com seres, então a gente vai se relacionando, né? E de como esse olhar, assim, essa contemplação para o processo, né? Porque corpo também é processo do Uhum. outro ali, traz alegria e traz mais felicidade, traz essa sensação de altruísmo, né? É aquela sensação de, sabe quando a gente presenteia alguém, a pessoa fica muito feliz, aí parece que você fica mais feliz pela felicidade da pessoa, tem essa sensação, assim. Então, quanto antes as pessoas estiverem com essa presença, assim, né? Esse é um voto, assim, diário para mim também. Toda vez que eu faço uma prática minha, eu entendo que eu não estou praticando para mim. É, tem uma frase também que eu gostaria de compartilhar, que é: eu faço yoga para não ser melhor que os outros, mas melhor para os outros. É isso, então. A Que bonito. gente pratica, a gente pratica para continuar a se relacionar da melhor forma possível, oferecendo liberdade para a gente e também liberdade para o outro, assim. É É, isso. é como se o corpo fosse um caminho para beneficiar o equilíbrio e a harmonia entre você e o outro. Sim, totalmente. É. Um abraço, né? Se a gente Uhum. parar para pensar no abraço, o que é o abraço? A gente encontra outra pessoa e a gente dá aquele abraço, né? Uhum. Não tem palavras assim para descrever o que surge. É bem isso mesmo. Vou tentar ser breve, eu tive uma experiência agora no final do ano, na semana do ano novo,
né? Eu praticamente fiquei 2 dias de cama sem andar. Eu não andava, eu só andava se alguém me ajudasse. Até para respirar eu tinha dificuldade, né? Para ir ao banheiro eu tive dificuldade. Aquilo ali me assustou por demais. Eu dei um mau jeito na lombar, né? E isso me assustou muito. Mas eu já vinha num processo do meu corpo, acho que num processo inflamatório muito forte. E eu já estava com muitas dores em todas as articulações, ombro, punho, joelho, quadril. E, e eu sentia que tinha alguma coisa de errado. E eu precisava mudar isso, sabe? O meu corpo estava. E eu sentia que meu corpo estava gritando para eu olhar para isso, porque eu sentia que algo que eu estava fazendo errado, né? E quando eu percebi o que era e eu resolvi isso, metade das minhas dores sumiram. Por incrível que Uhum. pareça, eu fiquei impressionada com isso, porque metade das minhas dores sumiram. Porque parte delas é pelos anos de prática de esporte, alto impacto, aquelas coisas todas, aí junta um pouquinho ali com a idade, um tempo ali parada, né? Que o tempo da pandemia foi o tempo que eu praticamente parei, não fazia nada, só conseguia fazer as caminhadas, mas não como deveria. Então eu percebi, né? Tanto que eu voltei para os meus alongamentos, né? Faço algumas posições da yoga para me ajudar, porque nem todos os movimentos eu ainda consigo fazer, mas assim, o que me chamou a atenção foi o meu corpo falar para mim e me dizer o que estava acontecendo, né? E graças a Deus que eu tive essa sutileza e esse retorno que você falou para poder chegar nele e saber o que ele estava me pedindo. É uma manifestação, né? Hum, Eu falo muito sobre manifestação e resistência, Adri. hum, É isso, quando o corpo se manifesta e ele está se manifestando o tempo inteiro, e a gente precisa saber disso também, o nosso corpo pensa, ele age muito rápido, assim, né? Às hum. vezes você tá com uma mente que quer muito fazer alguma coisa, o seu corpo tá dizendo, opa, não vai, não É, vai. Você quer ir hum, ao banheiro, mas seu corpo tá falando, não vai. É para você me escutar, não vai, você não vai conseguir levantar. Esse corpo, ele tá se manifestando e ele tá te mostrando, assim, alguma coisa mesmo, né? E hum. aí, essa coisa pode ser, eu preciso de mais movimento, eu preciso de mais cuidado, eu preciso de mais escuta, né, de alguma coisa Exato. assim. Hum, Ou pode ser até a forma da sua, é porque eles estão interligados, né, também, mas da mente, de alguma coisa se abrir ali na mente, de mais espaço, de mais amplitude na mente também. hum. Então, é a forma de ouvir o corpo. E aí muitos problemas eles desaparecem, mas também quando a gente começa as práticas, muitos brotam. Às vezes a gente começa e fala, ai, vai ficar tudo bem. Começa um monte de dor, um monte de coisa. Você fala, ué, começou a doer depois que eu comecei a aula de yoga. E na Hum. verdade, isso tudo só começou a aparecer para você, assim, de olha, você não olhou para isso nunca, agora você vai olhar, já que você Agora está tá. olhando, você está me ouvindo. É, Então, é isso. é isso mesmo. Te ouvindo, até a gente já também está quase ultrapassando o horário. O quanto que o corpo conta história, né? Eu, por exemplo, eu não tinha percebido que eu tinha um desvio de quadril, assim. Aí eu lembro que quando você notou, assim, na aula, eu comecei a observar, assim, no espelho e tal. E aí vai brotando, né? Pode brotar muitas coisas, né? Aversão, curiosidade, tudo. Mas aí quando você vai vendo, assim, quantas vezes eu carregava, por exemplo, a Bia assim de um lado, eu forçava o outro e não percebia. E o quanto eu tenho a oportunidade de ir ajustando aos poucos, né? O quanto padrões que a gente nem percebe, comportamentos, hábitos que a gente nem percebe, e o nosso corpo ele vai acumulando e aí chega algum momento que ele apresenta a história, olha, tem aqui algo que precisa ser visto, né? E é isso. Hum, Gostaria de falar uma coisa sobre isso para terminar também, Pri. Não quero estender muito mais aí, mas o nosso corpo, para alguns estudiosos, né, de corpo em movimento, porque por muito tempo os corpos foram estudados mortos. Então, você estudar um corpo sem movimento é completamente diferente de um corpo em vida, que está se movendo, né? E aí, alguns estudiosos, como a Regina Favre, se eu não me engano, é esse o sobrenome, eles falam que o corpo é um processo. E esse processo nosso corpo ele vai assumindo sempre formas
que antecedem ou estão em relação a algo que já aconteceu. Antecedem Hum, algo ou que estão em relação a algo. E aí, eu acho que a grande graça de brincar com esse corpo, com essa mente, é entendendo com uma certa, tipo, aí agilidade mesmo, com mais agilidade quando o corpo faz a forma nova. Se ele fez a forma nova, ele fez por quê? Qual é a sensação que eu fico quando eu vou receber o abraço de alguém que eu gosto? Qual é a sensação que eu fico quando eu sou forçada a falar com alguém que, não sei, que me tratou mal, de repente? E aí a gente reconhecendo essas várias formas, né, que o corpo assume ali, porque o nosso corpo é processo mesmo, é processo do tempo. Então são acúmulos de coisas e nada disso determina a nossa história, porque ele está em constante transformação mudança. também. Mas se a gente entende isso, a vida já fica um pouco mais simples, porque a gente pode reconhecer que, eu carreguei minha filha muito tempo desse lado. Tudo bem, ainda bem que eu tô aqui, eu posso me mover ainda, e dá para fazer alguma coisa para ou compensar. Isso também, se não compensar, é tudo bem, assim, né? Mas é compreender que esse corpo está em um processo vivo até que ele não esteja mais. Pessoas podem te encontrar e quais são os seus movimentos, enfim, o que você tem feito atualmente? Eu tô dando aula de yoga e aí eu tô aqui em Floripa, né? Então tô voltando para as aulas presenciais depois de um tempão. Para quem estiver ouvindo e for de Florianópolis, estou no Campeche, no Simposio Cultural, é o mesmo lugar que tem o SEB, daqui de Florianópolis. E aí vocês podem me encontrar pelo Instagram, Yoga Nidre, e aí lá eu também ofereço as práticas online, são ao vivo pelo Zoom, ofereço acompanhamento para quem precisa de acompanhamento, e é isso que tenho feito. E aí, no geral, tenho estudado muito o voltar à unidade, assim, essa volta à unidade, esse retorno para casa. Então, para além da prática de yoga, assim, corpos em movimento, eu gosto muito disso. E importante também deixar claro, eu quero ser muito honesta, porque eu fiquei pensando em falar muitas vezes sobre isso, que é honesta comigo, que é como eu vim de uma casa de repouso e vou fazer 32 anos daqui a alguns dias, né? Para mim é extremamente importante que a gente olhe para os nossos corpos o quanto antes. Porque eu acredito muito que envelhecimento, e aí quando eu falo envelhecimento, pensando já 70, 80 anos de idade, que a nossa chegar lá nos 80 anos vai ser melhor. Eu realmente acredito nisso, assim. E por experiência de quem cresceu numa casa e viu como era quando essas senhoras estavam mais assentadas no próprio corpo e aceitando também esse corpo que passou por diversas coisas. Então, é isso. Que Muito bom. obrigada de novo. Obrigada. E até a próxima. Até. Obrigada, Dê, e que você continue Obrigada, queridos. trazendo mais conscientização para as pessoas sobre esse corpo. Como você disse, é urgente assim a gente olhar, né, para gente. E obrigada por todas as histórias que você compartilhou, por você existir nesse mundo e seguimos juntas. Obrigada. Eu que agradeço, eu que agradeço. Muito obrigada, Adri. Obrigada, Obrigada. Pri. Beijo grande. Beijos.